Bom, gente, continuando. Aí eu comecei a frequentar essa psicóloga, como eu disse, fiquei um tempo nela, parei de ir. Aí eu comecei a melhorar um pouquinho, comecei a gostar mais de ir pra faculdade, comecei a tentar me reerguer. Mas quando foi no ano de 2018, eu comecei a namorar um rapaz e ele terminou comigo depois de um mês de namoro que a gente tava. E eu lembro que eu gostava bastante dele, assim, porque ele era uma pessoa muito atenciosa, cuidava de mim, sabe? Me dava aquele carinho que eu não tinha. E eu sempre fui muito carente, sempre sou uma pessoa que eu não entendo, assim, o amor de atitudes. Eu tenho muita dificuldade pra entender. Eu gosto que as pessoas falem que me amam, eu gosto que as pessoas demonstrem, assim, dizendo, olhando pra mim, às vezes. Porque no dia a dia da gente, a gente acaba não percebendo esse amor que todo mundo fala. E outras pessoas é o contrário, né? Elas gostam que me demonstrem mais, assim, com... Elas gostam que demonstrem com atitude. E eu lembro que eu fiquei um mês com ele. Aí, quando foi um dia do nada, assim, ele pegou e falou pra mim que ele queria terminar comigo. E ele era uma pessoa que me levava pra tudo quanto é lugar, sabe? Me distraía bastante, conversava bastante, era muito gentil, era muito nesse sentido. E depois de um mês ele terminou, e eu lembro que eu fiquei muito mal, e eu falei, cara, eu falei assim, ninguém gosta de mim, eu falei, meu pai não gosta de mim, meus amigos não gostam de mim, eu nunca vou ter um relacionamento, eu nunca vou conseguir me relacionar com alguém, porque eu sempre achei que eu tinha uma deficiência paterna, que depois eu descobri que não era paterna, uma deficiência. E eu falei, eu não quero mais viver, eu cansei. Eu lembro que ele terminou comigo poucas horas de eu ir pra faculdade, a gente se via bastante na faculdade. E eu fui pra faculdade, falei assim, eu vou conversar com ele, né, pra ver o que aconteceu. E ele falou pra mim, porque eu ainda gosto da minha ex-namorada e tudo mais, aquela coisa toda, assim. E apesar de, assim, de eu entender, hoje eu entendo, hoje eu compreendo como que foi a situação, mas na época, assim, eu tava tão mal ainda, eu tava me recuperando ainda, eu tava saindo daquela nuvem negra que tava em cima de mim, que aquilo ali pra mim foi um baque, aquilo ali foi, sabe, porque eu não tinha mais amizades naquela época, eu não tinha mais pessoas pra me conversar, era ele que eu conversava. E quando aconteceu isso, eu falei, agora eu não quero mais viver. E a gente tava na faculdade, quando eu tentei tirar a minha vida. E isso eu fiz na frente dele ainda, assim. Não foi... Eu falo que não foi pra chamar atenção, mas se bem que é pra chamar atenção, né? Porque você quer sair daquilo ali. E você fala pras pessoas, as pessoas não entendem. As pessoas têm preconceito, as pessoas não conseguem entender o que tá acontecendo com você. Bom, e aí eu passei mal com o que eu fiz, que eu não vou contar aqui, porque não vem ao caso. Eu passei mal, eu fui levada pra enfermaria da faculdade. Por eu já estar numa crise de ansiedade ali por conta da situação, eu desmaiei muito rápido. Eu desmaiei muito rápido e apaguei, assim. Eu lembro que ele me levou lá pra enfermaria carregada. E chegou lá, assim, eu só lembro de flashes. E eu lembro que eles ligaram lá pro serviço de bombeiro, lá pro SAMU, e não tinha ambulância pra me levar pra cidade, porque a faculdade é muito longe, dá acho que 12, 13 quilômetros, e não tinha ambulância. E eles não me levaram, me colocaram ali, a médica, eles ligaram pra uma médica, os enfermeiros que estavam lá na universidade, e ela falou pra eles, olha, vamos ver se ela vai vomitar, se ela não vomitar, a gente vai ter que esperar, não tem o que fazer. E eu lembro que eles colocaram deitada, colocaram um tubo de oxigênio, porque o batimento cardíaco acelerou muito e a respiração estava caindo. E eu fiquei ali até eu melhorar um pouco meus batimentos e voltar ao normal. Aí a minha mãe pediu para um amigo dela ir lá de carro me buscar, e ele me buscou e me levou para casa. E depois desse dia, a universidade recomendou que eu fizesse acompanhamento com a psicóloga da faculdade. E eu comecei a fazer acompanhamento com essa mulher.
E foi quando eu comecei a ir no psiquiatra. Pra quem não sabe, psiquiatra não é coisa de louco. Psiquiatra dá remédio pra gente. Só isso. Só isso não, né? Ele também conversa bastante com a gente. Mas só que ele dá remédio, gente. Não sei quem tirou que psiquiatra é coisa de louco. Talvez seja, né? Não sei. E eu comecei no psiquiatra lá do HU. A faculdade também conseguiu com que eu me encaixar lá. E eu comecei a tomar medicação. E eu fazia acompanhamento com essa psicóloga. Eu não lembro também quanto tempo que eu fiquei com ela. Eu sei que eu não gostei muito dela, daí eu parei de ir, mas eu continuei a medicação, porque a medicação me ajudou bastante. Eu tomava o antidepressivo, eu tomava remédio pra ansiedade e eu tomava remédio pra dormir, porque eu não tinha problemas para dormir, mas depois que eu fiquei doente, eu sempre tive muitos problemas para dormir. Então eu tive que tomar muita medicação também. E eu tava indo no psiquiatra, continuei indo, fiquei mais um tempo também. Aí eu lembro que depois dessa psicóloga eu passei por mais um também, lá no HU, eu não lembro quem que foi. Foi um psicólogo. Eu não sei por que me mudaram, não sei. Eu sei que eu fiquei no HU um bom tempo me tratando lá. E tá, passou 2018. Quando foi de 2018 para 2019... eu fui fazer um acampamento da Igreja Católica. Fui fazer esse acampamento. Na época eu não tinha amizades, eu não tinha, sabe, com quem conversar. E eu fui, né? Falei, vou fazer o quê? Eu tava tomando medicação. E eu fui pra esse acampamento. E eu lembro que logo no primeiro dia, assim, eu já me senti mal, eu queria ir embora. Porque, assim, eu chegava nos lugares, eu via as pessoas felizes e eu não tava daquele jeito, sabe? E eu começava a me sentir mal. Não era, assim, eu não me sentia com raiva das pessoas por elas estarem felizes, sabe? Mas eu me sentia mal, eu começava a colocar coisa na minha cabeça, assim, que não existia. E eu lembro que eu cheguei, assim, eu já queria ir embora, sabe? Aí o pessoal conversou comigo e tudo mais, falou assim, não, fica aqui, se você não quiser, se você não gostar, amanhã a gente leva, então, de carro. Eu falei, tá. Aí eu fiquei. E acho que foi quase 5 dias que eu fiquei lá no acampamento. E foi muito gostoso, sabe? Foi uma experiência muito, muito legal. Eu senti bastante a presença de Deus. Eu tive experiências muito grandes. Foi a primeira vez que Deus me usou no dom de cura para curar uma moça que acampou junto comigo. Ela tinha um trauma grande, assim, de uma coisa que aconteceu com ela. E Deus me usou no dom de cura para curar ela. Não foi uma cura, assim, de enfermidade. Foi uma cura mais da alma, sabe? Mas que Deus operou através de mim, Ele operou. E eu lembro que quase no último dia, assim, eu comecei a chorar muito. Eu falei para as meninas, eu não quero ir embora. Eu tinha gostado de ficar lá. E elas me levaram pra capela. Aí teve uma moça lá que orou comigo, conversou. E ela falou pra mim isso. Ela falou assim, que o Espírito Santo, ele agia através de mim pra curar as pessoas. E eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, é muito gostoso, sabe? Quando Deus usa as pessoas pra falar com você. Às vezes a gente tá tão, como é que fala? Sem esperança, às vezes a gente tá tão triste com alguma coisa. E é bom quando Deus fala com a gente, sabe? A gente se sente renovado, a gente se sente bem.